Bem-vinda ao programa Imagem Magnética. Aqui eu ensino para você estratégias para que você aprenda a se vestir bem, com o corpo que tem, sem frescura. Eu sou Cris Amoedo, consultora de imagem pessoal e estilo, e o tema do nosso encontro de hoje, da nossa aula de hoje é: tipo físico muda? Como pode afetar o meu vestir? Então, vamos lá começar a entender. Em primeiro lugar, morfologia corporal, ok? Eu chamo morfologia corporal, mas não é errado dizer tipo físico também, de forma alguma, certo? Então, assim, tipo físico, vamos entender o que é tipo físico ou o que é morfologia corporal. Morfologia corporal, ou para que descobramos o nosso tipo físico, é feito um estudo das formas do nosso corpo. E aí, com esse estudo, a gente consegue chegar em um formato onde a gente vai se encaixando. Cris, como assim encaixando? Sim, porque tipo físico nós temos 6 tipos e eles não vão fazer assim grandes movimentos de mudança na nossa vida. De modo geral, dentro desses 6 estamos todos os seres humanos encaixados, porém com características diferentes. Por exemplo, tem a mulher do tipo físico triângulo, que não tem volume de abdômen, tem a barriga reta. Também tem, dentro desse mesmo tipo físico triângulo, a mulher que tem volume abdominal. Tem a mulher nesse tipo físico que dentro do padrão é que ela tenha menos volume de seio, naturalmente, na questão genética dessa mulher. Porém, acontece justamente por causa da questão genética dessa mulher ter esse formato de corpo, mas também ter mais volume de seio, ok? Então, assim, existem esses tipos, só que dentro dos tipos, ainda assim, cada mulher tem as suas características pessoais. Algumas têm membros mais longos, outras têm o pescoço alongado, outras têm o pescoço mais curto, algumas têm o rosto alongado, outras têm o rosto mais curto. Então é a gente entender que dentro dos tipos físicos ainda existem as nossas características pessoais, ok? Então vamos entrando nesse tema. Olha só, já quero começar a responder para vocês. Primeiro a gente precisa compreender o que é um tipo físico. Um tipo físico é o formato do nosso corpo. É o formato de corpo que nós temos. Porém, não confunda tipo físico com peso corporal. Exemplo, eu tenho um tipo físico, depois eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu tenho um tipo físico que, independente de eu engordar ou emagrecer, o meu tipo físico não muda. Entenda isso. Então, tipo físico muda? Já começa respondendo uma das perguntas, tema dessa nossa aula de imagem magnética. Não muda, salvo exceção de uma morfologia em específico, de um tipo físico em específico, mas de um modo geral, não. O nosso formato de corpo não muda, a não ser em um único caso vai ser por peso, já vou explicar para vocês, mas quando acontece procedimento estético cirúrgico, sim, muda o tipo físico, ok? Mas de um modo geral, nós nascemos e morremos com o mesmo tipo físico. Por quê? Como é que a gente sabe o tipo físico de alguém? Porque nós temos uma estratégia de medição de diversos pontos do corpo para chegar nesse tipo físico, ok? Só que o que nós medimos, diferente de uma medida de um ateliê de costura ou de uma costureira que se mede toda a circunferência da pessoa, nós medimos só um ponto específico, todas as medidas no mesmo ponto específico, e nós medimos a estrutura óssea. Então, se você engordar ou você emagrecer, claro, pode acontecer de engordar muito e aí você deixar de ter um formato de corpo e ficar uma mulher gordinha, uma mulher obesa,
uma mulher com sobrepeso, ok, mas aí é uma situação atípica. De um modo geral, as mulheres mantêm o seu peso ao longo da vida, oscilam para cima e para baixo, mas sempre respeitando ali um limite, não a ponto de entrar numa obesidade mórbida, alguma coisa nesse sentido, que daí sim, com certeza vai mudar o tipo físico dessa mulher, ok? Se quiserem aproveitar e participarem aqui comigo, tirar alguma dúvida, aproveitem, tá bom? Então, a segunda pergunta da nossa aula de hoje, da nossa imagem magnética, é: como o tipo físico pode afetar o meu vestir? Já vou contar isso também. E afeta diretamente. Não tenha dúvida que por você não conhecer o seu tipo físico, você não se veste da melhor maneira que você poderia ou até deveria. Com toda certeza eu te afirmo isso. Por quê? Porque quando nós sabemos o formato do nosso corpo, do corpo que nós habitamos, fica muito mais fácil. É a mesma coisa que eu vou prestar um serviço para alguém, só que eu não sei praticamente nada sobre essa pessoa para a qual eu prestarei um serviço. Fica muito mais difícil prestar esse serviço para ela. Agora, exatamente acontece conosco no nosso formato de corpo. Então, se eu sei o corpo que eu visto, eu compro de forma adequada, visto da melhor forma possível. E a gente precisa considerar isso, porque quem me acompanha já me escutou falar isso muitas vezes, é quase já uma marca minha isso. Nós temos que aprender que vestir o nosso corpo não é sobre cobrir a nudez, é sobre escolher aquilo que nos favorece e explorar, então, a nossa comunicação visual. Então, o ato de nos vestirmos não pode ser simplesmente cobrir a nossa nudez, porque nós vivemos em um país onde não somos livres para escolher se a gente se veste ou não. Por lei, na nossa Constituição, nós não podemos andar nus, né? Atentado violento ao pudor. Então a gente sabe que tem que se vestir. Então, quando eu sei o que me favorece, quando eu sei o que é melhor para o meu corpo, eu não somente vou cobrir a nudez, mas eu vou me comunicar através de tudo aquilo que eu escolho usar, seja o que for. Meu tipo de cabelo, para os meus estilos, para o meu tipo de corpo, para o meu formato de rosto, os meus acessórios, seja com pedra, com cores, o meu óculos, o meu brinco. Nós precisamos entender que tudo o que nós usamos comunica a nosso respeito. Ok? Então, quando a gente sabe qual é o corpo que a gente está vestindo, fica muito mais fácil de a gente vestir com excelência e termos uma comunicação eficiente. Por quê? Porque eu visto e mostro o que eu tenho de melhor. E ainda aprendo a estratégia de disfarçar, de desconstruir, digamos assim, uma imagem que as pessoas já têm de me ver sempre vestida de uma forma. Então eu desconstruo isso, disfarço aquilo que não me agrada e potencializo aquilo que me agrada. Entenda isso. Este é o caminho de a gente saber o nosso tipo físico e, mais ainda, vestir o nosso tipo físico, ok? Então vou trazer para vocês aqui quais são os tipos físicos, características, muito breve, porque o nosso tempo aqui é curto. Então eu vou trazer para vocês aqui os tipos físicos que existem. Lembrando que existem só esses tipos físicos, porém, cada uma de nós que se encaixa dentro de um tipo físico tem as suas particularidades. Então, não é agora me tirar da multidão e me trazer para dentro de uma caixa. Agora é aqui, rótulo nela, ela é isso. Nunca eu trabalho dessa forma. Porque a gente descobre, mas a gente explora. Essa é a riqueza, ok? Então vamos entender. Nós temos 6 tipos físicos e a gente inclui aqui mais um. Não é um comum, mas ele é incluso.
Então nós temos o triângulo invertido, retângulo, ampulheta, oval e X. Esses são os 7 tipos físicos, ok? Então, triângulo invertido, ampulheta, retângulo, oval e X. 7, eu disse. 6 tipos físicos, 7 são os estilos. Dei aula hoje de manhã, então estou com o conteúdo aqui, às vezes enrola um pouquinho. Vamos falar da característica de cada tipo físico e ver se você consegue se enxergar e começar a se vestir da melhor maneira possível com o seu formato de corpo. Entendendo que é outra coisa que eu defendo muito aqui. Precisamos de mulheres para que a gente se inspire nelas. Tenha mulheres para você se inspirar, para você admirar e inclusive para você modelar. Entendendo que modelar não é copiar. Só que busque mulheres que sejam semelhantes a você em muitas coisas. Por quê? Se eu começo agora a olhar para uma mulher que ela tem uma morfologia, um tipo físico muito diferente do meu, e eu começo a admirar essa mulher, eu começo a querer modelar quem ela é, vai dar problema. Não tenha dúvida, vai dar muito problema. Porque o que acaba acontecendo? Eu não tenho o mesmo formato de corpo que ela. Então, uma série de coisas que ficam incrivelmente bem para ela, não vai ficar para mim. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar alguém para modelar que eu vou estar gerando frustração. Não funciona para mim, funciona para ela. A menos que tenhamos o mesmo tipo físico. Então, não é cópia, é modelagem. É olhar, entender o que eu gosto naquela pessoa e aí eu replico. Ok? Mas eu não copio. É diferente. Vamos lá, então, vamos falar do tipo físico triângulo. A mulher triângulo, o que acontece com esse formato de corpo? Ela tem a parte superior do corpo menor em proporção à parte inferior. Então, nós estamos falando, os ombros dessa mulher têm uma dimensão menor que o seu quadril. E a gente vê muito isso aqui no Brasil, muito mesmo. Muitas dessas mulheres, inclusive, têm N famosas, que têm esse formato de corpo e que se valem de uma boa consultoria de imagem, de um bom personal stylist, de um bom consultor, para ajudar essa mulher a se vestir e disfarçar esse volume de quadril que muitas vezes incomoda essa mulher. E não só volume de quadril, também falo de volume de coxas, porque essa mulher, quando ela ganha peso, o peso dela se concentra nessa região, bumbum, quadril e coxas. E acaba acontecendo o quê? Da cintura para cima, ela veste um P, da cintura para baixo, muitas vezes ela está usando um 40, 42 até 44. Esse é um formato de corpo, vai se identificando aí. Triângulo invertido, já diz o nome, é o contrário, então ela tem bastante volume nos ombros, os ombros dessa mulher são bem largos, inclusive quando a gente vê uma mulher assim, a imagem que ela passa é de uma esportista, porque ela tem as costas bem largas como de mulheres que praticam natação, mas não só natação como esporte, muitas vezes natação como competição, que desenvolve muito essa musculatura. E o que acaba acontecendo? Temos essa imagem. Essa mulher tem o ombro muito maior e tem um quadril bem pequeno, bem enxuto. Na proporção seria mais ou menos assim, é como se tivesse essa medida de ombro e essa medida de quadril. Então, quando a gente olha, a gente enxerga muito esse desequilíbrio nessa proporção corporal, porque o nosso olho lê um todo, de cima a baixo. E aí o que faz? A gente consegue ver que em cima tem uma medida assim e embaixo tem uma medida muito menor. Esse é o triângulo invertido, ok? Vamos falar sobre, vou deixar isso por último, retângulo. A mulher retângulo, já diz, ela é alongada, ela é um grande retângulo. Por quê? Porque se olharmos tanto a parte de cima do seu corpo quanto a parte de baixo, e parte de cima e parte de baixo, eu digo, de ombro até quadril, tá? Um pouquinho abaixo do quadril. Quando a gente olha, a gente não vê diferença.
exatamente está na mesma linha. Eu vejo um equilíbrio muito grande. É uma morfologia muito bonita. É a morfologia da mulher alta, magra, longilínea. Porém, essa mulher não tem desenho de cintura. Ela desce reto. Ela não faz aquela curva que afina aqui e depois abre novamente, que é o padrão da mulher de um modo geral, né? Uma mulher que tem mais as formas mais arredondadas. A mulher da morfologia retângulo não tem formas arredondadas, ela é toda mais reta. Cris, então, poderia dizer que a mulher da morfologia retângulo não é tão feminina visualmente? Não. Por quê? Porque o feminino, ele está diretamente ligado com curvas. A mulher oval, a mulher redonda, a mulher que está acima do seu peso, ela consegue ser mais feminina que uma mulher retângulo. Óbvio, porém, a gente não se detém somente nisso, porque nada é isolado, existe sempre um contexto que a gente considera. E precisamos entender que o feminino, muitas vezes, ele pode ser inserido por uma série de outros objetos e escolhas de acessórios, modelos de roupa, cores de roupas, tem cores que são extremamente femininas. E aí sim a gente consegue ver que essa mulher que não teria esse corpo tão feminino, ela passa a tê-lo por causa das suas escolhas. Ok? Então, essa é a dor, digamos assim, da mulher deste tipo físico ou morfologia corporal, tá bom? Vamos, como eu disse agora, então, a mulher oval, vamos entrar já nesse tipo físico, nessa morfologia. O que acontece? Normalmente, não é uma regra, mas normalmente a mulher da morfologia ou do tipo físico oval ou redonda é uma mulher que está acima do seu peso ideal. Ideal para o quê? Ideal para a sua altura. Por isso chama sobrepeso, porque se faz aquele cálculo, né, de altura e em cima dessa altura a gente tem um peso, que esse peso tem um limite máximo que você alcance ele e que fique saudável ainda o seu corpo. Acima disso, sobrepeso. Normalmente a mulher oval ou redonda, tanto faz, ela está acima do seu peso. Mas existe também a questão genética que a gente não pode desconsiderar. Por quê? Se a mulher vem de uma genética, de uma família de mulheres que tem muitas, esse formato de corpo na sua história de vida, nos seus antepassados, e inclusive na sua geração presente, o que acontece? É pouco provável, a menos que pela genética do pai e dos antepassados do lado paterno, se ela tem essa herança materna, que do lado paterno tem uma morfologia muito diferente. Então, esse pai seja um homem alto, magro, longilíneo, aí ela vai escapar pela genética do pai. Se não, por mais que ela possa fazer dieta, faça atividade física, cuide de sua alimentação, seja uma mulher saudável, é o tipo físico herdado da sua genética. Todos nós temos esse tipo físico herdado da nossa genética. Mas no caso da mulher oval ou redonda, ele é muito acentuado. Por quê? Porque ela não vai ficar mais alta? Não. Mas muitas vezes, justamente pela questão genética, ela também não consegue emagrecer. Então ela fica dentro desse tipo físico. Ok? Qual é a característica dessa mulher? Além de ela estar acima do peso, temos mais características. 2 pontos são fundamentais para que a gente entenda se ela só está com sobrepeso e aí ela mudou o seu formato de corpo por causa do excesso de peso, ou se é a morfologia dessa mulher, se é o tipo físico que ela carrega, sua genética. Ela tem um pescoço curto, bem curto e com mais largura, mas ela tem também as pernas mais lindas do planeta.
Pode discordar de mim e eu provo. Eu tenho clientes, inclusive, desse tipo de corpo e tenho muito tempo de estudo. Então eu afirmo isso com toda a segurança que as pernas mais lindas do planeta são desta mulher. Porque ela não faz atividade física muitas vezes, ela não faz esforço físico, ela não faz procedimentos estéticos e ela tem uma definição muscular nessa perna que é algo que a gente fica chocada, de verdade. Como caracteriza essa morfologia? Essa mulher, logo aqui, do início do seu seio até o seu quadril, ela faz assim, ó, redondinha, ou oval se ela for um pouco mais alta, um pouco mais longilínea. A gente consegue ver claramente que não distinguimos o peito, o abdômen, a barriga e quadril. Fica tudo mais ou menos no mesmo volume, considerando a questão do pescoço e das pernas também. Temos também o tipo físico X, ou morfologia X. Que morfologia é essa? A morfologia das passarelas. Quando a gente fala de uma próxima morfologia que eu já vou trazer, que eu deixei por último, a gente faz um paralelo entre a X e essa próxima que eu vou trazer. Por quê? Porque são consideradas morfologias perfeitas. Por isso, esse padrão de beleza, ele é tão nocivo, muitas vezes, para muitas mulheres. Porque imagina, a morfologia X é uma mulher que tem medidas perfeitas, volumes perfeitos. Tenta colocar dentro da morfologia X uma mulher que nasce com a genética de ter muito mais volume de quadril ou de ser uma mulher oval. Em qual momento da vida essa mulher vai entrar dentro dessa morfologia X? Eu digo para você, nunca. Não tem como. Porque mesmo que emagreça, entenda o que eu estou explicando aqui, não é sobre emagrecer, é sobre o formato do nosso corpo. Por mais que essa mulher possa vir emagrecer, ela vai continuar tendo membros e estrutura óssea maiores do que essa mulher da morfologia X. Por quê? Porque a morfologia X, ela é a mulher das passarelas, não essas andrógenas, né? Não é disso que eu tô falando de uma mulher com saúde. Inclusive eu tenho uma amiga, que ela é a morfologia X, e é um arraso, né? Porque assim, ó, é o tipo de corpo que o que veste fica incrível. Porque ela não precisa disfarçar nada, ela tem o equilíbrio perfeito. E é isso que a gente trabalha dentro da análise morfológica, ou da análise de tipos físicos. Por quê? Porque se eu sei qual é o meu formato de corpo, fica claro para mim que não é sobre emagrecer, é sobre vestir da melhor maneira os pontos desse corpo que me incomodam e enaltecer os pontos do meu corpo que eu gosto demais. E é sempre uma questão de gosto pessoal. Eu já tive cliente de tipo físico triângulo, com um bom volume de quadril e de coxas. Só que é uma mulher que ela particularmente não se incomoda com o volume de quadril e de coxa, ela gosta. Então, ok, ela é livre, ela vai vestir o que ela quiser. Ai, Cris, mas não fica tão bem. Aí já é uma questão de julgamento. E a gente não está para isso. O meu papel, enquanto mentora, professora, consultora de imagem, de estilo, é ajudar a pessoa a enxergar aquilo que ela gosta e ajudar ela a disfarçar aquilo que ela não gosta. Então a gente potencializa aquilo que gosta muito e a gente escolhe estratégias pontuais para que desapareça diante dos nossos olhos aquele ponto de incômodo do corpo dessa mulher. Tem sentido isso para você? Por que eu vou ficar enaltecendo uma coisa que me incomoda? Não é saudável a gente se comportar dessa forma. Não é nada saudável. Mas também não é saudável que eu só veja pontos negativos no meu corpo. Porque todos os tipos físicos, todas as morfologias têm as suas belezas.
Porque nós somos parte da natureza e cada uma de nós é única. Ninguém é igual a ninguém. Embora, de um modo geral, sejamos todos iguais. Entenda que tenha sentido isso para você. E trazendo aqui, então, o último tipo físico, ou a última morfologia corporal, eu trago a ampulheta. Por quê? Porque o nome já diz, faz menção àquele instrumento, a ampulheta, que é aquele medidor de tempo. Por quê? Porque se a gente olhar, ela tem a medida perfeita. A parte de cima e a parte de baixo são exatamente a mesma medida, só que ela tem aquela parte do meio que afunila bastante, que faz o desenho do corpo de uma mulher. Aquilo ali é a cintura. Então, quando a gente fala da morfologia perfeita, a gente está falando da X, mas também estamos falando da morfologia ampulheta. Porém, lembra que eu disse antes, quando falamos da morfologia X, ela é a mais de todas, porque tudo que ela veste, veste muito bem. E por que então a morfologia ampulheta não é? Por um cuidado somente que essa mulher tem que ter. Ela tem as medidas equilibradas, uma proporção corporal incrível. A gente bate o olho e vê a perfeição desse desenho de corpo. Só que se essa mulher ganhar 1 quilo ou 2 quilos, esse peso vai se concentrar exatamente quadris, bumbum e coxas. E aí ela deixa de ser, olha o que eu estou respondendo aqui. Ela deixa de ser uma ampulheta e se torna uma mulher triângulo. Por quê? Porque ela vai criar a desproporção nesse corpo. Se eu estou dizendo que a minha parte de cima está bem equilibrada com a parte de baixo, mas se eu ganhar peso, a minha parte de baixo vai ganhar esse volume, eu vou olhar e vou conseguir ver que então acabou aquela proporção. Já com a mulher X, isso não vai acontecer, porque a mulher X dificilmente ganha peso. É uma questão genética. Herança abençoada que essa mulher traz da sua família. Entendeu? Então a gente precisa compreender que o nosso tipo físico, salvo uma ou 2 exceções, não vai mudar. Nós vamos nascer com um formato de corpo e a menos que a gente passe por alguns procedimentos cirúrgicos, nosso corpo não muda. Vou trazer um exemplo aqui de quando pode mudar. A mulher, ela é da morfologia retângulo, que eu já expliquei para vocês o que é. Essa mulher, ela tem uma harmonia muito grande nesse corpo. Não é perfeita, não é dentro da morfologia perfeita, mas ela tem muita harmonia. Ela é uma mulher de membros longos, ela tem ombros muito bonitos, ela tem altura, ela é longilínea, ela é quase uma mulher de passarela. Só que ela não tem marcação de cintura. Quando essa mulher pode mudar esse tipo físico? Se ela remover costelas. Nem com lipoaspiração ela não vai ter cintura, porque é uma questão, lembra que eu expliquei, de estrutura óssea. Então, quando a gente tem essa medida no nosso corpo, nos ossos, não tem como você engordar, emagrecer e mudar os seus ossos, certo? Mas, se você remover, alguém que seja, não estou dando ideia, pelo amor de Deus, eu só estou dando um exemplo, é bem diferente. Se essa mulher se incomoda demais de não ter marcação de cintura, ela remove as costelas e imediatamente ela diminui essa estrutura, ela sai de uma mulher sem cintura para uma mulher extremamente acinturada. Mas ela precisa passar por esse procedimento. Já aconteceu também de mulher que é triângulo, mas bem triângulo, porque o volume de gordura dessa mulher se concentra muito nos quadris e nas coxas. E aí essa mulher fez esse movimento de um procedimento cirúrgico, estético nos quadris e nas coxas e ela mudou a sua morfologia. Cris, mas tu não acabou de dizer que é nos ossos? Sim, mas às vezes essa mulher só está nessa morfologia por causa dessa sobra de gordura. Porque se fosse só pela medida dos ossos, ela poderia estar na morfologia perfeita. Então, por que é tão importante a gente saber? Porque a gente sabe
o que exaltar e a gente sabe o que disfarçar. Então, esses são os tipos físicos com as suas características. E quando a gente entende qual é o formato do nosso corpo, a gente não fica tentando caber literalmente em peças que não são para o nosso formato de corpo. Por quê? Porque não é o que mais nos favorece, não é o que mais nos embeleza. Enquanto, no momento que eu sei qual é o meu formato de corpo, eu vou sempre escolher peças estratégicas para valorizar aquilo que eu quero valorizar e até não só disfarçar aquilo que me incomoda, mas criar uma estratégia para que eu possa, aos olhos das pessoas, entregar uma imagem corporal que não é real. Isso é verdade. Eu vivo isso. Eu crio muito o que eu não tenho com a escolha das roupas que eu sei que me favorecem. Esse é o objetivo de que a gente saiba o nosso tipo físico. Para nada além disso. É saber vestir da melhor maneira possível esse corpo que eu habito. E aí a gente tem uma vida muito diferente, porque não vai ter frustração de tentar se embelezar e sair frustrada, ou de comprar peças que não consegue usar. Entende? Então já falei aqui. Olha só, um erro muito comum que acontece é eu modelar alguém, eu me inspirar em uma mulher que tem um formato de corpo muito diferente do meu e comprar peças iguais às peças que ela usa, tentando ficar bonita como ela. Porque, entenda isso definitivamente, não é para que fiquemos bonita como ela, é para que mostremos o nosso melhor, para que potencializemos aquilo que já temos. Óbvio que a gente pode se inspirar, mas desde que eu consiga então me inspirar em uma mulher que pelo menos eu saiba o meu tipo físico e que o tipo físico desta mulher é o mesmo que o meu, aí eu posso tentar reproduzir. Mas ainda assim, lembra que eu disse, dentro dos 6 tipos físicos, o que acaba acontecendo? Ainda temos características pontuais que nos diferem umas das outras. Por exemplo, Gisele Bündchen, ela não tem nada de cintura. Ela é uma morfologia retângulo. Só que o que ela faz? Ela usa estratégias para se vestir e ela fez procedimento estético que trouxe um pouco mais de harmonia para o corpo dela. Então, se eu tiver o mesmo tipo físico e começar a olhar para ela e tentar reproduzir alguns looks que ela utiliza, achando que eu vou ter o mesmo resultado, não é bem assim. Então, é interessante que eu saiba sobre mim e valorize aquilo que é meu e embeleze aquilo que é meu e vá para a vida mostrando o meu valor, ok? Então, muito cuidado com as pessoas que você fica ali olhando, admirando, tentando reproduzir algumas coisas que essas pessoas fazem, porque além do tipo físico, tem os estilos. E nós temos 3 estilos. Então, é muito pouco provável que uma pessoa que muitas vezes você está reproduzindo algumas coisas que ela faz, se espelhando nessa mulher, ao invés de modelar, espelhar, que é bem diferente, mas você não sabe o tipo físico e não sabe também os estilos. Então, por isso que muitas vezes fica muito bom para o outro, mas não fica muito bom para mim, porque nós somos diferentes, ok? E já para a gente se encaminhar para o final, é rapidinho, né? O tempo de aprendizado infinito. O objetivo, a proposta aqui é ensinar para você estratégias para que você possa se vestir bem com o corpo que tem, sem frescura. Esse é o objetivo do programa Imagem Magnética. Vamos lá. Mulher triângulo. O que é uma riqueza para essa mulher evitar? Calça skinny. Pode ficar chateado comigo. Calça skinny não favorece você, mulher triângulo, ok? O que é bom evitar uma mulher triângulo invertido? Peças e acessórios que destaquem muito essa parte do seu corpo.
que já é a sua maior parte, ok? O que é bom evitar, deixa eu pegar aqui, a mulher ampulheta, nada. Tanto a ampulheta quanto a X vão usar o que quiser, com muita liberdade. Só uma ressalva que a mulher ampulheta, como ela é generosa de curvas, mesmo que ela tenha o corpo perfeito, tome cuidado para não vulgarizar nas suas peças. Porque como você já tem esse formato de corpo perfeito desejável, algumas peças, alguns tecidos sensualizam extremamente e acabam levando muitas vezes a mulher para uma comunicação vulgar, ok? A mulher retângulo, que não é bom essa mulher usar, peças largas. Por quê? Ela já não tem marcação de cintura. E aí ela vai fazer o quê? Vai usar peças que ainda aumentem essa proporção que ela já não tem definida. Então, peças largas e peças não acinturadas, peças muito soltas, não vão favorecer esse tipo físico. E, por último, a mulher oval ou a mulher redonda. O que não é bom essa mulher usar? Normalmente, essa mulher não tem marcação de cintura. Lembra as características que eu trouxe anteriormente. Se essa mulher fizer um cinto, muita marcação de cintura, ela chama atenção para sua falta de cintura, porque ela faz um volume todo muito grande e acaba acontecendo o quê? Ela potencializa esse visual. Não tenho cintura, sou oval, sou redonda, estou com sobrepeso. Então, muito cuidado, mulher oval ou redonda, com a marcação de cintura. Ok? Então, era isso. Encerramos aqui mais uma aula, imagem magnética, onde eu ensino para você estratégias para que você possa aprender a se vestir bem com o corpo que tem sem frescura. Eu sou Cris Amoedo e nós nos encontramos numa próxima aula, imagem magnética. Até o nosso próximo encontro.